Olá, olá, boa noite. Vamos entrando. Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma live, nossa live de quinta-feira, que hoje está com um toque especial, né? Teremos aqui a visita do mastologista Dr. Douglas, então esperar, dar um tempinho, esperar ele entrar, mastologista, né? Talvez muitas de vocês aqui já conheçam, né? Já seguem ele lá. Então, fica aqui que a live vai ser boa. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos, que sempre aparece um homem aí também, né? Já peço, ó, convida aí uma mulher, manda essa live nesse aviãozinho, manda para alguém, para uma mulher que você sabe que está passando por isso, por esse tratamento, teve diagnóstico recente. Vai ser muito bom ter todos vocês aqui. Dr. Douglas acabou de entrar, eu vou aqui, prontinho. Uai, deixa eu... Boa noite, vamos lá. Cadê? Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, doutor Douglas. Como vai? Tudo Tudo jóia. direitinho. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui batendo esse papo com a gente. Tá certo? Algumas das meninas, né, que passam por aqui também, né, que participam até do Recomece, que é um programa que eu tenho para as mulheres com câncer de mama. Algumas falaram, eu conheço o Dr. Douglas, eu faço o curso dele também, enfim, muito legal ter o senhor aqui, tá? Então, vou deixar à vontade, hein? Nosso convidado ilustre, pessoal, vocês Não. podem mandar as perguntas de vocês. Eu sempre peço, né, que mandem nesse balãozinho aí com uma interrogação, porque a gente não perde as perguntas de vocês. Às vezes são muitos comentários, né? Durante a live a gente acaba não conseguindo ler todos, então a gente guarda as perguntas, tá? Para Dr. Douglas ir fazendo e respondendo aqui para a gente. Fique à vontade, né? Se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho, que eu acompanho já aqui há um tempinho e gosto bastante. Tá, jóia. Obrigado pelo convite, por estar aqui com você, né? Você no meu Instagram, eu no seu, isso que é legal, né? A gente junta todo mundo aqui e leva Exatamente. informação para todo mundo. Então, meu nome é Douglas Gomes, eu sou médico mastologista. Algumas não conhecem, dependendo da realidade aí do Brasil, talvez não tenha um mastologista na sua cidade, afinal de contas, que especialista é esse? Eu nem sabia que existia, né? Mas a Uhum. mastologia é a especialidade, né, que faz diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças da mama. E acaba, né, que a principal doença, é a mais temida aí da mama, é o câncer de mama. Mas, para vocês terem ideia da abrangência de atuação, a gente lida com problemas da amamentação, por exemplo, desenvolvimento das mamas, também lida com dores mamárias, que as meninas, né, quem não sentiu uma dorzinha no período pré-menstrual. Então, tudo isso também faz parte da abrangência, assim como outras áreas, por exemplo, avaliação de mamografia, apesar de ser o radiologista, né, o médico principal nesse processo, mas a gente acaba avaliando essas imagens. Então, a ampliação, a área de atuação é bem ampla. Eu falo que o mastologista, ele é como se fosse o gestor do cuidado da mulher com câncer de mama, ou seja, é aquele que coordena o médico de referência, né, para onde, quando tem alguma dúvida, ela corre e ele vai distribuindo conforme a necessidade, né, dessa mulher para os diversos profissionais, e não só médicos, né? Você é Sim. farmacêutica, faz parte da assistência, assim como nutrição, fisioterapia, enfermagem. Hoje é o dia dos enfermeiros e É enfermeiras, isso. então parabéns aí aos nossos colegas. Então, tudo isso faz parte aí do campo de atuação do mastologista. E na internet eu estou aqui em um trabalho de educação de saúde, principalmente, onde a gente leva informação de qualidade, baseada em evidências científicas, num mundão, né, num mar de informações muitas vezes desencontradas, que hoje em dia qualquer um pode Verdade. postar, né? Verdade. Então a gente tem que levar uma informação embasada nas melhores evidências. Então, esse é o objetivo.
É uma luta, né? Eu acho que, acho que o senhor percebe isso também, porque todo dia eu recebo uma mensagem desesperada, né? De alguém que leu alguma coisa, que foi buscar no Google e agora não sabe o que fazer, enfim. E aí a gente está aqui fazendo esse trabalho, né? E é muito bom quando a gente tem as parcerias, porque é o que eu falo, a gente não cuida do paciente sozinho, né? É todo um time, todo mundo ajudando, auxiliando no processo, cada um com a sua área aí de conhecimento, podendo agregar na saúde e na vida dessa pessoa, né? Com certeza. Então, E às vezes isso as mulheres nem sabem, né? Muitas vezes da importância dos outros profissionais. De repente, exato, elas sim. não vivem numa realidade onde ela vê, né, todos esses profissionais. Muitas vezes a referência dela é o mastologista ou o oncologista, mas não sabe todos os Os profissionais que estão profissionais. cuidando dela, mesmo ela sem ver, né? Entre Uhum. eles aí o profissional de farmácia é de suma importância, né? A gente tem aqui farmacêuticos oncológicos onde eu trabalho, então que sem eles não roda a clínica, né? Então a clínica que ela costuma fazer, ela faz quimioterapia, né, tratamento e tudo mais. Então esse aconselhamento, interação medicamentosa, a Uhum. própria conferência, né, e a compra, né? Olha só, é o Uhum. farmacêutico que faz essa É. inter-relação comprando medicamento. Então, aquilo que Exato. está pingando Não, no seu braço ou no seu catéter foi aham. quem determinou se compra ou não compra, se faz ou não faz aquela determinada marca, foi o farmacêutico. Então, é A, muito importante isso. a área de atuação também do farmacêutico na oncologia é bem extensa, né? Desde, como você falou, a compra, a manipulação, né? A gestão da farmácia, a farmácia clínica, que é esse braço que eu atuo, né? E por aí vai. Então, a gente tem muito a agregar também, né? Todo o processo. E as perguntas estão chovendo aqui, hein, doutor? E o pessoal pergunta Vamos muito, lá. e tem aqui também perguntando sobre a mastectomia, né? Então, quando é que é indicada aquela mastectomia total, né? Radical, esvaziamento axilar também, elas perguntam, né? Por que que uma tira a mama toda? Por que que não me tirou toda? E algumas mulheres até falam assim, eu queria que tirasse logo tudo, né? Tira tudo, né? Fez o diagnóstico, fez a punção, viu que tem um câncer, a primeira coisa que vem na cabeça é tira logo tudo, às vezes não tira logo, vai para químio, depois volta para o mastologista, né? Faz cirurgia. Enfim, pode comentar um pouquinho disso para a gente? Sim. Isso é uma evolução do tratamento, sabe? Se as mulheres de hoje vivessem há 50 anos atrás, e 50 anos é rapidinho, né? Eu já estou com 40, nasci lá em 80. Então, assim, se elas nascessem da década de 80 para trás, não tinha muito o que escolher, não, sabe? Era só mastectomia com esvaziamento axilar que se fazia. E digo mais, porque a mastectomia de hoje ainda é uma evolução da mastectomia de Verdade. décadas atrás. A mastectomia dessa época era não só a retirada da mama, da região da axila, que a gente chama de esvaziamento axilar, mas também da musculatura da parede anterior do tórax, né? Tirava esse músculo Sim, peitoral, tirava né? tudo. Tanto, tirava tudo. Então ela ficava com uma cicatriz que ia do ombro até a barriga, era uma cicatriz vertical. Então, isso é uma cirurgia, assim, já é mutilante por si só, né? Mas o problema não é só a imagem corporal, só entre aspas, porque isso para a mulher é de suma importância. Eu quis dizer que não é esse aspecto somente, mas também tem um aspecto funcional, né? Porque essa cirurgia Sim. acaba causando sequelas que vão permanecer a vida toda, como, por exemplo, a mais comum e a mais temida seria o linfedema, que é o aumento, né, o inchaço do braço. Então, assim, ok, fazia o tratamento curativo e o objetivo e o pensamento na época era que quanto maior a cirurgia, mais bem tratada estava essa mulher. E era a ciência que tinha na época. Eu não discordo e nem julgo isso, né? Com o conhecimento e a luz que eles tinham na época, isso realmente funcionava. Só que a ciência foi evoluindo e começou a se fazer testes, e tudo em mastologia. O tratamento que você está fazendo aí, ele não foi da cabeça do seu médico. Ele foi testado em milhares de mulheres, tanto técnicas cirúrgicas, quanto medicamentos, quanto até
técnicas, por exemplo, de fisioterapia. Isso tudo foi testado em 2 grupos de mulheres, no mínimo, aquelas que fizeram tratamento antigo e aquelas que fizeram tratamento novo, e começou a fazer testes, né? Será que é necessário mesmo tirar a musculatura peitoral? E daí comparou e viu que não, dava na mesma. E o que é na mesma? Qual que era o resultado esperado? O resultado esperado era as mulheres terem o mesmo tempo de vida, digamos assim, a mesma chance de cura, né? E se viu que sim, era a mesma coisa. Ali mais para a década de 80 começou, mas será que precisa tirar a mama toda? E daí se começou a fazer testes onde se tirava, né, um pedaço da mama, que a gente chamava na época de quadrantectomia, que era realmente era tirar um quarto da mama, e comparar com a mastectomia radical, né? E se viu que não, as mulheres viviam mesmo tanto, com uma cirurgia menos agressiva, menos mutilante, com menos sequelas, por que não então fazer o menor? E daí foi tentado, né, assim, a evolução foi, não precisa tirar o quarto da mama, pode tirar o tumor com uma margem de segurança, associar radioterapia, e os tratamentos foram evoluindo, até que a gente chega hoje em dia, que o tratamento padrão é a retirada parcial, né, da mama, ou seja, do tumor com margem de segurança, e a gente faz a mastectomia quando não há condições de preservar a mama. Então, por quê? Porque a gente faz isso? Porque é menos mutilante, causa menos deformidade no corpo da mulher e, consequentemente, na imagem corporal dela, e é tão segura quanto. Né? Então, para que eu vou fazer uma cirurgia muito grande se eu posso resolver o problema com uma cirurgia menor? E a evolução, daqui uns 10, 20 anos, talvez a gente não vá mais fazer cirurgia. Isso eu imagino pelo andar da carruagem, digamos assim. Talvez em alguns casos, onde, por exemplo, a químio sumiu com tumor, fez lá uma nova biópsia, não tinha mais nada. Talvez, eu não estou dizendo que isso é feito agora, tá? Está sendo feito dentro de estudos, como foi feito no passado, para comparar se isso é bom ou se não é. Então, quando o médico diz que não vai tirar toda a sua mama, que bom, tá? É porque você precisa daquilo mesmo. Agora, tem casos que a gente não consegue fazer uma cirurgia conservadora, como, por exemplo, a mulher tem mais de um tumor em lugares diferentes, ou aquele tumor é muito extenso dentro da mama, e você não tem segurança se você não está deixando um pedacinho de tumor para trás ou não. Ou quando ele já está no estágio mais avançado, onde causa ali alterações na pele, como, por exemplo, a pele ficar mais grossa, vermelha, inchada. Então, tudo isso a gente avalia e por isso que se faz vários exames ali no processo de diagnóstico para a gente avaliar isso. A mesma coisa na axila. A cirurgia da axila também diminuiu. Hoje a cirurgia padrão é a biópsia de linfonodo sentinela. Em vez de tirar todas aquelas 20 a 30 ínguas que tem na axila, se tira a principal ali, a primeira da região. Se aquela tiver com câncer, a gente já sabe que essa axila está comprometida e às vezes nem faz mais o esvaziamento axilar em alguns casos, né? Agora, se não, se desde o início já tinha um comprometimento muito grande, ou da pele, ou da mama, ou da axila, paciência, a gente vai ter que ir para o esvaziamento axilar. Mas também, mesmo hoje, o esvaziamento axilar, se sabendo, por exemplo, que a fisioterapia é essencial nesse processo, a gente já pode ir se planejando, né, com essa mulher para ela ter menos efeitos colaterais, né, do tratamento cirúrgico. Então, a avaliação, né, ela é individualizada. Então, por isso que a gente não deve ficar preso, digamos assim, a comparações, né? Por que a fulana fez e eu não fiz, né? Então, isso a gente tem que cuidar bastante. Que tem muito, né? Elas se comparam demais. Olha para o lado e fala, não, mas aquela né, a amiga, né, fez daquela forma, usou tal medicamento, enfim, né? E aí eles acabam se comparando muito, né? Perguntaram aqui também se a pessoa, ela falou que fez mastectomia total e esvaziamento axilar, e se ela pode fazer natação e vôlei. Ótimo, se fizer... Né? Antigamente se restringia muito a atividade física e os próprios movimentos das mulheres que fizeram esse tipo de cirurgia, né?
Também não existe uma regra. Vôlei pode, futebol não pode. É, natação pode, Aham. crossfit não pode, sabe? Isso Aham. depois é muito do como essa mulher vai sentir essa mama, esse braço, essa axila no pós. Se ela faz Exato. atividade física dentro das condições, né, dela, provavelmente ela não é uma atleta profissional, né? Mas Uhum. que ela gosta, faz isso por hobby, não é uma coisa que extenua e nem causa dificuldades posteriores, né, ao exercício, eu não vejo problema nenhum, né? Mas é claro que isso deve ser individualizado. Isso. Olha, perguntaram aqui também. Eu acredito que foi alguma coisa relacionada ao linfonodo, né? Que ela botou assim: apresentou área de fibrose. Era necessário fazer o esvaziamento da axila? Que Não provavelmente tem não foi como feito. avaliar isso, né, sem maiores detalhes. Uhum. Quando eu falo que é muito individualizado, né, o tratamento nessa época, uns anos atrás, não tinha muito, assim, talvez a quimioterapia estava começando, então era só um tipo de quimioterapia, era só um tipo de cirurgia, era muito fácil, ou faz ou não faz. Hoje em dia é tantas variações de cada paciente, Uhum. né, e os estudos também cada vez mais modernos, com várias Uhum. variações entre eles, que a gente faz o tratamento hoje como se a mulher fosse num casamento e fosse na costureira provar o seu vestido, sabe? Aquele vestido cabe nela, não é se outra amiga dela, né, talvez da mesma altura, talvez Uhum. parecida com ela, for provar o vestido, não vai caber, porque ele foi feito especialmente Para a para ela. pessoa. Então, assim são as técnicas cirúrgicas e as medicações. Aqui, a Sônia está perguntando qual o peso que pode levantar na academia. O máximo de 2 Pois quilos, é, quando a pessoa faz esvaziamento, é aquilo, né? Tem que. É o que o doutor Douglas falou, isso vai muito de mulher para mulher, né? O quanto que o seu corpo está aí habituado com os exercícios, né? E essa prática, que é muito bom, inclusive, né? A gente estimula que sim. todas as mulheres façam, porque a gente já sabe os benefícios que a atividade física ela traz, né? Para todo mundo. Para um paciente oncológico, ainda mais, né? Olha, Viviane está perguntando, né? É normal o braço inchar após o esvaziamento, né? Sei lá, que foi que o doutor Douglas É, falou? o linfedema talvez mereça uma explicação melhor o porquê disso, né? Todo o excesso de líquido do nosso corpo, ele é drenado por um sistema chamado sistema linfático, né? Que são vasos que vão, né, em direção das extremidades, em direção ao centro aqui do corpo e depois eles voltam para a corrente sanguínea em determinado ponto. Quando a gente, aqui na axila, é uma interseção entre a drenagem linfática da mama e a drenagem linfática do braço. Eles se encontram, como se fosse um trevo, né? Na sua cidade deve ter um trevo aí de estrada, de rodovia, onde duas estradas se encontram. Quando o câncer ele se espalha, normalmente o primeiro lugar para onde ele vai é para a drenagem linfática. Vai para a drenagem sanguínea também, mas mais frequentemente para a drenagem linfática. E ele acaba parando em umas estruturas que se chamam de linfonodos, porque funcionam como se fossem uns filtros que tem ali que pegam, né, células estranhas, vírus, bactérias, fazem o reconhecimento daquilo e produzem defesas contra, né? E esses linfonodos começam a ser colonizados, né? As células de câncer começam a crescer nele, passa para o outro e assim vai indo. Quando a gente faz o tratamento do esvaziamento axilar, acaba que acontece que acaba tirando essa drenagem. E isso faz com que o braço, né, a drenagem do braço, fique paralisado por um tempo. Até que o corpo, né, tenha compensado isso através do sistema venoso, outras vias linfáticas que não passam necessariamente aqui aonde foi retirados os linfonodos. Então, isso vai em processo de adaptação. Mas a longo prazo, né, quanto mais, por exemplo, assim, essa paciente não faça exercício, porque daí o retorno venoso ele não acontece muito bem. A gente tem o retorno venoso quando faz atividade física, ou quando ela aumenta muito o peso, onde dificulta ainda mais pelo células, né, adiposas no braço, a linfa voltar, e também essas células de gordura começam a produzir
um processo inflamatório crônico que aumenta ainda a permeabilidade vascular e aumenta ainda mais o inchaço. Às vezes acontece de algumas infecções, inflamações e tudo mais, então tudo isso a longo prazo vai causando um aumento do risco de linfedema. Normalmente não é imediato, sabe, o linfedema, ele é ao longo dos anos, assim. E existe prevenção, tá? O mínimo sinal que você está com um inchaço no braço, você deve informar isso ao seu médico e começar um processo de fisioterapia, onde vai ser feito ali uma drenagem linfática. Tem várias técnicas que podem ir compensando essa drenagem, né, tentando fazer com que o braço não enche. Mas tem que ir no início, não pode deixar que isso fique muito evoluído, porque senão depois não tem mais jeito. Exatamente, essas medidas preventivas, né? Logo após a cirurgia, né, doutor? É incentivar essa mulher e falar, porque algumas nem foram orientadas com relação a isso, né? Do que pode acontecer. Aí quando elas se percebem, é quando a coisa está acontecendo. E aí já tomam proporções maiores, principalmente quem está tratando aí no sistema público, às vezes para conseguir uma consulta demora 1 mês, 2 meses, está lá com aquele negócio. Então não sabe o que fazer, né? Quem procurar, e enfim, e acaba piorando muito, fora o impacto na qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que as mulheres têm esse papel também, dona de casa, cuida da família e tudo, e às vezes está com essa impossibilidade, dor, né? Porque também às vezes vem acompanhado de dor nesse processo, quando começa a inchar muito, né? O braço. Então a gente precisa atuar na prevenção, né, pessoal? Sempre que eu falo aqui com relação a esses efeitos. Olha, Suelane está perguntando, doutor, explica um pouco como é feita a reconstrução. Minha mama é bem pequena. A reconstrução até eu sugiro, né? Eu não sei se ela já me segue também no YouTube, mas lá eu fiz recentemente uma live com um cirurgião plástico onde a gente explica junto todas as técnicas de reconstrução e vai buscando lá, digita na busca lá do canal reconstrução, que vai ter um monte de coisa lá. A reconstrução, né, ela visa repor o volume perdido através da retirada da mama. Ou seja, a reconstrução não é você melhorar a mama, né, é repor esse volume. Muitas vezes, né, os cirurgiões plásticos, os mastologistas se esforçam tanto que a mama fica realmente uma mama boa, tá? Mas não tem essa ilusão, e daí eu já estou cortando aquela famosa pergunta, eu já não posso tirar as minhas mamas e colocar prótese? Não, a reconstrução é uma coisa diferente, tá? Pode ser feita com próteses ou expansores de silicone, essa é a técnica mais comum. Prótese quando já tem pele suficiente para o tamanho da prótese, ou expansores quando a pele não é suficiente. Camille, talvez eu caia, mas eu volto, continua a live, tá? Porque está dando um final aqui de alguma coisa. Eu já volto, tá? Não fica aí com os meninos. Não, a gente fica aqui, não se preocupe. Isso. Mas vou lá até cair, tá dando um aviso aqui que eu não sei o que é. Essas são as próteses expansores. Outras são retalhos, são tecidos, por exemplo, o excesso aqui, a pochetezinha da barriga, né? Pode ser colocada, né, tirada de lá através de técnicas operatórias muito complexas, que não vem ao caso explicar, e ser colocado aqui no local. Ou a gordurinha aqui das costas, aqui logo embaixo da escápula, que é a paleta, como se diz em algumas regiões aí do Brasil, né? E se coloca ali no local, às vezes associado com uma prótese. Então, são várias técnicas e também, né? Toda pergunta eu vou dizer, depende de cada. Uai, acho que travou aqui, doutor Douglas. Voltou. Não, porque para fins de saúde mental, eu tenho um temporizador no Instagram. Depois de tanto tempo, ele não me deixa mais. Sim, eu esqueci de desligar e agora foi. Agora já ultimei. Não, tá me escutando? É legal. Tô escutando, tá, beleza, pode continuar. Então tá bom. Bom, então são essas as principais técnicas de reconstrução, então, que a gente utiliza normalmente em câncer de mama. É claro que existem coisas mais, né, diferentes, dependendo de cada caso, mas normalmente é isso. E evoluiu tanto, né, doutor?
que eu me lembro que era, meu Deus, acho que mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, uma tia minha, né, tratou um câncer de mama, ficou na minha casa. Na época ela fez todo o tratamento lá no Hospital Aristides Maltês, né, em Salvador. E eu me lembro, né, ela fez aquela cirurgia que tirou o músculo, aquela coisa bem grande, extensa, enfim, não tinha todas essas técnicas na época, né? E hoje a gente tem muitas coisas, gente, muitas coisas mesmo, né, que auxiliam, porque a questão da autoimagem impacta muito, né, na Sim. autoestima da mulher e até no enfrentamento de todo o processo, né? É muito Né? E importante. a mama, ela não é um Ah, órgão comum que só produz leite, né? A mama tem a ver com feminilidade, tem a ver também com sim, maternidade, sim. tem a ver com sexualidade. Então, assim, é uma cirurgia que infelizmente é necessária, né, para salvar a vida da mulher, mas que ninguém gosta de fazer. E às vezes dá a impressão, o médico não quer nem saber, nossa, menina. Quando eu digo para uma mulher que eu tenho que fazer uma mastectomia, eu falo aquilo sinceramente com dó no coração, porque eu sei tudo isso que significa. Uhum. Mas eu também sei que aquilo é a única possibilidade, muitas vezes, de eu fazer um tratamento efetivo para que ela possa alcançar a cura, que é o que todo mundo quer. Exato. Então, é necessário. Como eu digo assim, a gente tem que focar na cura, Na cura. né? Uhum. É, às vezes você vai passar um período transitório, né, que faz com que você aí tenha que ter uma adaptação da imagem corporal por um tempo, para um benefício daqui a pouco, né, futuro. Uhum. Então nem sempre a reconstrução ela é feita imediata, né? Às vezes pode ser feita em dois tempos e nem toda reconstrução, quer dizer, a maioria das Uhum. reconstruções não é só uma cirurgia simples, assim, ó, sabe? Aham. Pronto, botou o silicone e E já acabou. Não, acabou. Uhum. precisa de alguns retoques, mais alguma cirurgia para tentar repor aquele volume. Uhum. É, são passos, né? E vai depender de cada mulher, e de como foi a extensão da doença, de tudo, né? Os processos que ela ainda precisa passar, às vezes quimioterapia, radioterapia, né? Sim. Glenda comentou aqui: terminei as quimioterapias e vou fazer minha cirurgia no dia 20/6, com 82 dias depois da última químio. Eu corro o risco do nódulo crescer até lá? Ela fez quimioterapia Corre, primeiro, né? E né? vai fazer cirurgia Sim. depois, neoadjuvante. 82 dias Eu fico depois. sempre muito receoso em fazer esse tipo de resposta, porque eu não sei a realidade da que ela está vivendo, Do tá? serviço, né? Do serviço. Então, assim, eu sei, né? Eu imagino que lá no serviço dela estão fazendo o máximo que eles podem com os recursos que eles têm para tentar fazer a cirurgia o mais rápido possível. Uhum. Então, sendo assim, né, a gente era muito fácil dizendo, olha, o ideal é até 60 dias. Quer dizer que com 80 dias não vai funcionar? Não, vai funcionar, vai ser feito o que tem que ser feito, tá? Uhum. Mas isso depende da realidade de cada uma. Se é isso que eles podem fazer, né, é o Uhum. que tem que ser feito, né? Então, eu acho que ela tem que realmente, às vezes, perguntar o que está acontecendo. Não, olha, o Lá. que vocês acham? Está tendo algum problema? Porque às vezes acontece de falhas de burocracia, por exemplo. Ah, esqueceram de autorizar tal guia e ficou lá, e às vezes um telefonema resolveria isso. Aham, Mas às sim. vezes a demanda é tão grande que ela está numa lista de prioridade e mesmo assim Uhum. ela vai ser feita a cirurgia depois de 80 dias. Então, eu acho melhor conversar na próxima vez que você for consultar e perguntar isso lá na sua instituição. Verdade. E assim, a gente está tendo um impacto, né, doutor? Esse ano passado, esse ano, porque 2020, ano de pandemia, foi um ano que a gente diagnosticou, né? As pessoas não conseguiam ir para os serviços, não conseguiam marcar exames, muitas não fizeram seus exames de rotina, e ano passado, quando foram fazer o exame de rotina, foi que teve o diagnóstico, né? Então a gente está pegando essa leva de pacientes em tratamento Sim, agora. E fora o é, colapso, não foi só no SUS, né? Na rede privada também, com os casos de Covid. Então, a saúde foi um baque muito grande, né? Que a gente nunca viveu isso na vida, enfim, na sim. história.
E não E é isso só é o real, sistema porque público, assim, né? O sistema privado também estava colapsado, né? Até pouco tempo, para se marcar uma consulta, estava dificílimo, né? né? Eu trabalho numa clínica que é privada, é convênios particulares. Eu não trabalho no SUS, embora toda a minha formação, e até pouco tempo atrás, eu trabalhava no SUS, para não ter aquela coisa, doutor, você atende consultório, não sabe o que eu estou passando. Sei, já vivi as duas realidades. Mas mesmo aqui no consultório, por exemplo, eu nunca tinha feito tanta mastectomia por pegar tumores mais avançados do que esse ano, por exemplo. Porque os casos ficaram represados aí 2, 3 anos. E daí a gente vê a importância de você fazer seus exames de rotina anualmente. Porque se 2 anos fez diferença para as mulheres que não estavam fazendo seus exames, imagina, tem mulheres aqui que tem muitos anos que não fazem exames, né? Então, às vezes tem umas vovós, eu estou numa leva agora de atender mais idosos, assim. Às vezes, né, você sabe como é que é, às vezes a medicina, as coisas vêm em pares, em levas, digamos assim, né? Sim. Aham. Assim, por exemplo, tenho pacientes ali na faixa de 70, 80 anos que nunca tinham feito exames, ou fazia tempo que não faziam. Então, essas, né, a gente acaba tendo que fazer mastectomia, mas também tem a leva de que não fez o exame na pandemia porque a clínica de mamografia estava fechada. E agora o câncer Exato. cresceu um pouquinho mais do que deveria, digamos assim, se ela fizesse o rastreamento anual. Então, a importância de você fazer seu exame anual. A partir de agora, não deixe de fazer. Exatamente. Daí eu falo para elas ficam. Não, e assim, eu falo isso com muito amor no coração, tá? Não, eu não estou criticando ninguém. Até quando elas chegam para mim assim, Sim, doutor, sim. você me desculpa, mas por causa da pandemia eu não fiz a mamografia. Olha, o que interessa é que você está viva aqui na minha Tá. frente. Porque se você não tivesse se Agora, né? cuidado na pandemia, você teria morrido do Covid. Então tá Exato, tudo né? certo, vamos começar a partir de agora de novo, né? Um novo começo. Exato. E ninguém sabia, né? Porque quando começou, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente só via morte, hospitais lotados. Então era o pânico tomou conta, né? E todo mundo ficou preso em casa, se viu uma realidade completamente diferente, né? Então tem essa questão toda, não se culpem, né? Com relação a isso. Ita perguntou, doutor Douglas, perdi uma mama e na outra tem 2 nódulos, já tomo tamoxifeno, pode ser maligno no futuro? Nódulos benignos, eles não viram câncer, tá? De maneira geral. E daí alguém vai dizer, mas tem aquela alteração tal que pode. Não, assim, de maneira geral, nódulos benignos, eles não viram câncer. Então, se esses nódulos na sua outra mama são comprovadamente benignos, seja por biópsia, seja por estabilidade nos exames, né, no decorrer do tempo, não se preocupa com eles. Tá tudo certo, o seu médico está fazendo o melhor por você, tá? Eu pressuponho que você esteja sendo acompanhada por seu médico, tá? Agora, a mulher que teve câncer de mama, ela corre um risco, né? Porque a célula da mama dela é meio esquisita, assim, né? Então, ela tem que não deixar de ser cuidada, porque, eu estou tomando tamoxifeno, então eu não preciso fazer mamografia, porque eu não vou ter que... Não, você tem que continuar fazendo seus exames, continuar sendo avaliada, e se surgir alguma coisa nova na mama, ela tem que ser investigada. Meu Deus, Bruna colocou, tô com um caroço do tamanho de uma laranja. Não falou mais nada, não sei. Você já fez exame, Bruna? Já levou para o Procure médico? um mastologista, Bruna. Vai aí. Mas na minha cidade não tem mastologista. Vá no médico da família, da unidade de saúde da família. Mas o médico não tem. Converse com a enfermeira. Hoje é dia da enfermeira, né? Aproveita, já vai lá, parabeniza ela. Olha, eu estou com um caroço do tamanho de uma laranja, mas não fique com esse caroço do tamanho de laranja em casa sem fazer nada, tá? Mas procure assistência. Seja... né, na última instância, como se diz hoje em dia, né, meio jurídico, seria o mastologista para já fazer o diagnóstico e tratamento, ou na indisponibilidade do profissional, no profissional de atenção primária que vai te encaminhar com prioridade, dependendo do que for.
Exatamente. E qualquer sinal ou sintoma, né, de alerta, porque, inclusive eu, esse ano, né, eu tive, ano passado, né, deu um machadozinho na minha ultrassom, e esse ano eu comecei a sentir umas pontadas, umas coisas, eu falei, opa, esse negócio tá... Aí eu tenho 35 anos, e aí tem uma oncologista amiga minha, ela falou, Carol, você já fez, né, mamografia? Eu falei, não, nunca fiz. Ela falou, vamos fazer, por desencargo de consciência. Aí eu fui, fiz tudo. É um linfonodo, assim me disseram, né, que tá lá na mama. Ele falou que às vezes ele muda de lugar, fica lá, enfim, mas que não tinha nenhuma característica anormal, né? Então fiz a mamografia, ultrassom, o médico falou, não, tá tudo direitinho. Ano que vem você vai repetir os exames, a gente vai aí acompanhar, né? Uma pessoa colocou aqui que fez... Daí é importante falar um pouquinho sobre isso, só um pouquinho. Sim, sim. Porque isso é importante. Existem dois tipos de rastreamento, digamos assim, né? Aquele que a mulher faz sem sentir nada, que é importante, né? Para o quê? Para diagnosticar coisas que são ocultas ainda. Isso, e quanto menor precoce, essa coisa, né, for, melhor as condições de cura, de tratamento e tudo mais. Por outro lado, tem aquela mamografia que é diagnóstica, ou seja, que nem você, sentir algo diferente. O médico me pediu uma mamografia, mas eu não tenho ainda 40 anos. Não, é que nem você no cardiologista, ele te pediu um eletro, é que nem você no pneumologista, ele te pediu um raio-x de pulmão. Você vai no mastologista com alguma queixa, ele vai te pedir algum exame da mama. Seja ele mamografia, ultrassom, dependendo do que ele achar melhor no caso. Então é importante, sim, mamografia também é um método de diagnóstico, né? Além de método de rastreamento. Exato. Verdade. E é isso aí, pessoal. O sinal ou sintoma que de repente você possa estar sentindo, procure logo, vá no médico, marque uma consulta. Não fica esperando a coisa se agravar para a gente pensar assim, ah, não, realmente isso aqui é sério. Não, vai lá, vai ver, né? É normal depois da cirurgia, elas perguntam muito isso. Não sei o nome dela. Depois da cirurgia, sentir fisgadas onde foi feita a cirurgia e dor durante muito tempo? O que acontece ali, né, é um processo de cicatrização. Não sei se alguém já foi cozinhar e cortou o dedo na cozinha. Às vezes você corta o dedo ali e aquilo ali fica doendo um tempão, até aquilo cicatrizar, fechar direitinho e tudo mais. Na mama é a mesma coisa. A cirurgia, ela causa um processo interno de cicatrização, forma ali, nunca a cicatriz tem a mesma consistência de uma mama normal ou da pele normal, isso forma um processo que a gente chama de fibrose, ou seja, o organismo faz uma prevenção de que aquilo não vai abrir e acaba fazendo essa cicatrização. Então, é normal nos primeiros meses você sentir um endurado, uma fisgadinha desse processo interno, às vezes uma dor. O que não é normal é você sentir dor o resto da vida, tá? Ah, mas o médico já fez vários exames e não achou nada e eu continuo com dor. Daí você entra numa coisa que a gente chama de dor crônica, que deve ser tratada. Então, assim, acontece anomalias no processo de cicatrização que nós, cirurgiões, não conseguimos prever. Por exemplo, às vezes eu corto um nervinho e aquele nervinho ele cicatriza de uma forma que ele fica como se fosse um fio desencapado ali. E está sempre causando um certo desconforto. Entendi. E isso causa uma dor crônica, a gente chama de dor neuropática, e vai. Às vezes é porque bem ali naquele local ficou grudadinho no músculo. E daí a gente fica, será que vale a pena eu abrir de novo aquela mama para tentar desgrudar no músculo? Será que não vai piorar esse processo? Às vezes o problema foi da radioterapia, né? Que fez ali um processo de cicatrização mais global na mama, porque a cicatrização acontece depois da radioterapia, aumenta o processo de fibrose e tudo mais. Então e às vezes são o potencial das duas associadas, como por exemplo você fazer esvaziamento axilar e mais radioterapia, porque provavelmente seu câncer já estava subindo ali pela axila. E isso gera um processo, muitas vezes, de desconforto, que eu nunca digo que é normal, eu digo que é comum, tá? Mas não é normal. Não é normal ninguém ficar sentindo dor o resto da vida, essa dor deve ser avaliada e tratada. E também
existem médicos, né, especialistas em dor, que a gente chama de clínica da dor, que vão usar de medicações Exato. anti-inflamatórios, antidepressivos, analgésicos fortes, derivados da morfina, por exemplo, seja via oral, seja através de adesivos e várias outras técnicas, ou às vezes até certos bloqueios, injetando certas substâncias no ponto da dor para que essa dor alivie, né? Então também isso aí é um outro profissional aliado aí da mulher com câncer de mama que esteja alguma sequela de dor crônica. Justamente. E é o que eu falo sempre, né? Todo sintoma é um sinal de alerta. O corpo está alarmando que tem alguma coisa acontecendo ali. Pode ser comum, pode ser que realmente foi derivado de algum procedimento que ela fez, mas não quer dizer que não vai ser tratado. Não quer dizer que essa pessoa precisa viver agora dessa forma para o resto da vida, né? Algumas mulheres me perguntam, Carol, eu vou passar agora o resto da vida assim, sentindo isso, sentindo muita dor, né? E não tem que ser assim, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Suelane perguntou, doutor, retirou só 2 linfonodos, não fiz esvaziamento no braço. Nesse braço, eu vou poder tirar sangue, aferir pressão, tomar medicamento ou não? Só tirou 2. 2 linfonodos. Pode. Ela fez o linfonodo sentinela, normalmente não tem restrição nenhuma quando faz o linfonodo sentinela. Quando faz esvaziamento axilar, também, assim, antigamente a gente dizia que não era para fazer nada disso, tá? Hoje, a gente é um pouco mais liberal nesse assunto. Mas eu sempre digo assim, a não ser que você tenha feito cirurgia dos 2 lados, daí você vai ter que escolher um para fazer esse tipo de procedimento, mas se você tem o outro lado, que tá tudo bem, tem uma veia boa, dá para medir pressão do outro lado, prefira o outro lado para não gerar nem para você dizer depois, foi por causa daquela coleta de sangue que eu fiz lá, que eu tô com o braço inchado. Não foi, provavelmente, mas daí você vai ficar se culpando a vida inteira por causa daquilo. O que eu não recomendo, assim, de rotina, e daí tem mulher que não, tem mulher que não coleta sangue, não mede pressão, mas vai lá na manicure e tira a cutícula lá com a manicure açougueira, assim, sabe? Então, e não acha problema nenhum nisso. Então, assim, retirada de cutícula deve ser evitada, porque às vezes, né, por mais que o aparelho lá esterilizou o material, por mais que a sua manicure seja cuidadosa, às vezes faz uma microabrasão que é porta de entrada para bactérias, para infecções. E o seu braço, ele também, os linfonodos são órgãos de defesa, então esse braço tem menos defesas do que o outro braço. Então, às vezes, um pouquinho, né, de coisa que não ia dar nada, né? Um bifezinho que tirou da unha ali, da cutícula, não dá. Isso aí é só ficar doendo e acabou. Não, às vezes dá uma infecção em todo o braço. É verdade. E aí, e que podia ter sido evitado, né? É o que eu falo. Sim, por isso que eu digo, então, tenta usar o outro braço, né? Bruna colocou aqui, eu não entendi bem, Bruna, a sua pontuação, porque foi aquela que falou do caroço, né? Que tá bem grande na mama. Ela falou que tem sentido muitas dores, irradiando para os braços, que foi no médico e ele disse para não se preocupar. Saiu uma massa com cheiro ruim. Não sei, tá saindo da mama isso, Bruna? É bom procurar, porque alguma difícil, coisa né? tá errada aí, né? É bom verificar. Estão perguntando também os efeitos da radioterapia. O principal efeito da radioterapia é não deixar que o câncer volte. Esse é o principal, tá? E a radioterapia diminui pela metade o risco de recidiva do câncer de mama. Quando fala em cirurgia conservadora, que a gente falou, né? Foi comparado também não fazer radioterapia, mas quando não faz radioterapia, o câncer tende a voltar mais. Então, a cirurgia conservadora, que é a preservação da mama, ela só é possível quando a gente associa a radioterapia. Então, o principal efeito é esse, um efeito benéfico. Tá? Vamos lá, sempre com viés no foco da cura. Agora, como todo tratamento, ela pode ter alguns efeitos indesejados, como, por exemplo, a mama ficar mais escura. Logo no início, quando você faz a radioterapia, eu digo para as mulheres que é como se fosse um banho de sol naquele solaço que você esqueceu o protetor solar. Então, a pele fica mais vermelha, fica mais sensível, tá?
Depois escurece um pouco, esse escurecimento ele vai melhorando com o tempo. Você vai notar que essa mama que fez a radioterapia, ela fica um pouquinho mais durinha do que a outra. Tem pacientes que brincam, nossa, doutor, eu quero fazer rádio na outra, então, porque daí as duas ficam durinhas. Não, calma. Em algumas mulheres que têm próteses, por exemplo, pode acelerar o processo de encapsulamento da prótese, que já teria, mas isso acelera porque a prótese é um corpo estranho no corpo e o corpo se protege formando uma cápsula fibrosa ao redor. Então a radioterapia pode acelerar esse processo e deixar essa cápsula mais rígida. Então são esses normalmente, e às vezes, né, principalmente quando na axila, esse efeito de dor. Muito raramente, porque hoje os aparelhos são mais modernos, eles fazem todo um processo assim de... Primeiro faz uma tomografia, é muito legal essas coisas, parece coisa de ficção científica, assim, radioterapeuta, sabe? Eles fazem lá o desenho da mama, dizendo, olha, aqui que é a radiação, vem o físico lá, que é um outro profissional envolvido, que as mulheres nem sabem que existe, é um físico nuclear, e vai lá medir o raio, faz aquele monte de conta que você não gosta de física na escola, lembra? Ele gosta, ele faz aquele monte de cálculo lá e diz quanto de radiação aquele aparelho tem que emitir para dar o nível que a radioterapeuta quer naquele lugar específico. E daí, né, aquele aparelho, então, emite a radiação e faz a radiação. Então, assim, a radioterapia também é uma aliada e o principal efeito dela é diminuir o risco do câncer voltar. Uhum. E uma pergunta, doutor. Quando essa paciente ela fez a cirurgia, né, ela vai para a rádio, ela já pode colocar logo a prótese, eles colocam? Você falou, né, dessa questão da fibrose. Sim, só que é uma conversa. Ou tem? Existe um aumento do risco de essa prótese não ficar legal, tá? Não ficar legal, que é não ficar legal? Ter mais esse processo de encapsulamento, às vezes perda dessa prótese porque a pele não aguentou. E isso acontece em 30%, 40% dos casos quando se faz uma reconstrução imediata que vai ser feita radioterapia em cima. Uhum. Em 60% dos casos isso não acontece. Só que isso tem que ser conversado com a mulher, né? Então, às vezes, o que pode acontecer? Ao invés de usar prótese, usar aqueles outros retalhos que eu falei anteriormente. Uhum. Às vezes, combinar com essa paciente, olha... quem sabe a gente deixa essa mama, essa pele, né, que ficou, descansar um pouco do efeito da radioterapia e a gente depois tentar uma reconstrução em melhores condições. Então, tudo é uma conversa que a gente tem que expor os pós, os contras e muitas vezes deixar para a paciente o que ela se sente mais segura em fazer ou a gente emitir a nossa opinião. Olha, eu prefiro que faça depois, ou não, vamos lá que não tem problema, vamos tentar agora, qualquer coisa a gente corrige depois. Então, sabendo, né, de todos os aspectos envolvidos, isso tem que ser feito. O que não dá é para ir com a falsa expectativa de que nada vai dar errado, que vai ficar maravilhoso, que meu peito vai ficar melhor do que era antes, que não acontece muitas vezes, tá? É uma reconstrução, é uma cirurgia reparadora, não é uma cirurgia estética. Exato. Cadê aqui? O pessoal sempre perguntando essa questão de pegar peso, de fazer atividade física, o Dr. Douglas explicou, né? Que isso vai depender... vai lá no início da live que a gente já falou sobre isso. Você chegou agora perguntando, vai lá. Vai depender de cada uma. Deixa eu ver aqui mais. O pessoal está elogiando muito. Doutor fantástico. Aqui, ó. Obrigado pelo carinho. Uma pessoa colocou que fez uma ressonância e deu BIRADS 4. E o que isso significa? Provavelmente ela não foi no médico ainda, né? Não levou esse resultado ainda. Sabe, o meu primeiro vídeo, que eu inaugurei na internet explicando o que era BIRADS. O BIRADS é uma classificação utilizada para classificar as lesões que aparecem nos exames radiológicos e qual que é o risco dessa lesão ser um câncer de mama e qual que é a conduta que a gente tem que tomar frente a essa alteração. Então, isso é BIRADS, tá? Então, BIRADS 1 é um exame normal, não se viu nada de anormal, tá? Um BIRADS 2, se viu alguma coisa, mas é certo que aquilo lá não é nada, é benigno, tá tudo bem.
Um BIRADS 3 é uma coisa que a gente tem quase certeza que é benigna, mas que ou ela apareceu agora ou falta um acompanhamento para realmente eu dizer que aquilo lá é benigno. Então, o BIRADS 3 está muito mais perto do 2 do que do 4, tá? Isso porque às vezes pensa que, pronto, do 3 já vai para o 4. Não, é um caminho longo do 3 para o 4. O 4 é uma lesão provavelmente maligna. Só que o provavelmente é uma variação que vai de 5 a 70% de probabilidade. Então é um leque muito grande. E a UBRAD 5 é uma lesão que quase certo que é câncer, 95% de probabilidade de ser câncer. Então, lesões 4 e 5, elas são recomendadas fazer uma biópsia para ter certeza se é ou se não é, tá? Não quer dizer que é câncer. Eu já tive, por exemplo, pacientes BIRAD 5 que não era câncer. É raro de acontecer? São só 5%, mas mesmo assim acontece. Então, não adianta ficar preocupado agora, como digo para os meus pacientes, não adianta perder sono, tem que fazer o processo de investigação. O BIRADS 4, se a gente for pegar todos os BIRADS 4, a maioria não é câncer, tá? Mas não adianta, tem que ser investigado. Então já leva direitinho no tempo aí, né, esse exame. Espero que sua consulta já esteja agendada para levar esse resultado e discutir com o médico, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui que ela teve um diagnóstico de câncer de mama já metastático. Se ela precisaria ser acompanhada também com um mastologista, já que ela não vai fazer cirurgia. Nesse caso, assim, o oncologista clínico que é o médico de referência dela, tá? A gente atua dentro do cenário metastático normalmente para avaliar se ela não fez cirurgia ainda, se existe indicação ou não de fazer em cirurgia e qual que vai ser o melhor momento, tá? Mas, às vezes, dúvidas, né? Às vezes quero ver se isso que surgiu é relacionado ao câncer ou não. Então, assim, se teve problema na mama, eu recebi uma paciente esses dias que já era um outro tipo de câncer, né? Numa fase já bem avançada, mas ela tinha muita dor na mama e era um cisto que estava incomodando ela. Então, assim, agora eu vou deixar de avaliar a mama, de funcionar aquele cisto que estava doendo por causa do cenário metastático, né? Já em cuidados paliativos? Não, eu continuo sendo mastologista dela. Então, eu acho que sim, o mastologista faz parte desse cuidado, mas, como eu falei, o médico de referência dela passa para o oncologista clínico, né? Que é o que vai fazendo as medicações e controlando essa doença. Isso, e saber, como você falou no início, né? Saber que os profissionais, eles existem, eles estão aí, eles podem te ajudar, né? Porque o foco tem que ser o global, né? Qualidade de vida, né? O tratamento, ainda que não seja a gente não trata o câncer, né, de mama, a gente trata uma mulher que tem câncer de mama, né? Justamente, eu gosto muito disso aí, desse ponto. E doutor, para a gente fechar aí, né, que já estamos chegando no nosso horário, a gente vai a madrugada inteira respondendo. Porque são muitas perguntas aqui, muitas, o pessoal está empolgado. Mas posso dar uma dica? As que me seguem já sabem isso, assim, mas as meninas que estão seguindo, eu tenho um canal lá no YouTube que fica mais fácil de você procurar os vídeos do que, assim, se você gosta do Instagram, daí você vai estar rolando o feed até achar o que você quer, né? Agora, lá no YouTube é mais fácil de procurar, né? Então, você entra lá no meu canal, tem uma aba de pesquisa dentro do canal e, às vezes, eu já vou responder essa pergunta na hora lá em algum vídeo. São mais de 500 vídeos que já tem lá, então é difícil eu não ter respondido alguma coisa ainda. Pois então, pessoal, já vai lá. Quem não segue o Dr. Douglas ainda, vai. Tem muita gente aqui perguntando, perguntas repetidas, né? Talvez a pessoa que entrou depois. Nessa live, Camille, desculpa te interromper, só para agradecer, eu não tive essa oportunidade essa semana. Nós chegamos a 20 mil seguidoras lá no YouTube, então, para alguns isso é muito, para alguns isso é pouco, mas para mim é sensacional. Quer dizer que realmente essa mensagem está sendo levada para muitas e muitas mulheres, né? E é isso, o impacto. Às vezes a gente não tem nem noção, né, do impacto que a mensagem chega. E eu fico muito feliz quando vem uns feedbacks assim, né? Poxa, Carol, isso aqui me alertou para uma coisa, eu discuti com o meu médico, eu já estou melhor. E é por isso, né, que a gente faz esse trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, que
eu já acompanhei umas coisas e eu achei fantástico, assim, desse seu trabalho aqui nas redes sociais, voltados aí para essas mulheres. Conta um pouquinho aí pra gente fechar. Sim, bom, eu tenho conteúdo todos os dias, né, de forma gratuita, há quase 3 anos aí, então, como eu disse, é muito conteúdo e o objetivo mesmo é esse, é ajudar as mulheres, né, a superarem o câncer de mama, com mais esperança, menos medo e sempre focando na cura. Como eu falei aqui, você viu como uma pergunta, né, uma dúvida que poderia ser levado para um lado, assim, de muitas vezes de desespero, de medo, de angústia, a gente pode virar isso e focar na cura, Outro né? lado. Então, sempre essa mensagem que eu tento levar. Tem algumas mulheres que querem esse conteúdo um pouco mais organizado e para essas, né, eu disponibilizo alguns cursos, né, fechados, então isso você pode procurar na minha bio no Instagram, por exemplo. E eu sou médico, eu atendo, né, assim, então Você atende eu online, tenho aí. doutor? Está atendendo online? Também, Telemedicina? também, Também. embora não seja o meu foco principal, né? Porque às vezes, por exemplo, um BIRADS 4, como falou aqui, para Sim, eu para atender fazer online, eu curso. solicitar biópsia, é complicado, assim. Eu Mas tem digo, às mulheres vezes, que para uma querem, por segunda exemplo, opinião, né? Para discutir, para exatamente, alguma saber a dúvida sua mais opinião, específica, exato. né? Foi por Então, isso que eu isso é perguntei. possível, né? Embora sempre que eu digo, não é esse o foco, eu não estou aqui me promovendo, não estou vendendo curso, nem vendendo consulta, o meu foco aqui é que você Foi fique, na né, informação. mais focado na cura através da informação. Que bom que esse trabalho cresça ainda mais, né? E muito obrigado por você ter disponibilizado aí uma hora do seu dia. Eu sei que às vezes a correria, né? Consultório, tudo, né? A vida também, que a vida não para, né? Família e tudo mais. Então, pessoal, muitas perguntas aqui. Eu sei que tem gente aqui. Carol, responde minha pergunta. Fala para o doutor Douglas. Mas foram muitas perguntas, gente. Então, assim, entrem lá no canal Dr. Douglas, no YouTube, vejam os vídeos, porque ele fala, já tem muito conteúdo lá. Então, 3 anos é muito conteúdo, né? Então, vocês encontram aí de forma fácil. Entra também no Instagram dele, manda um direct aí, de repente, né? Então, é isso aí, tá? E muito obrigado mais uma vez. E aí, vamos seguindo, né, nesse Eu que trabalho. agradeço. Como eu digo, tem volta essa live. Vamos fazer perguntas aí Vamos. de. Vamos. Aí o pessoal estava perguntando muito aqui também sobre medicamentos, efeitos, pessoal. Eu foquei um pouquinho mais para aproveitar o doutor Douglas aqui. Não é todo dia que a gente tem um mastologista para aprofundar essas questões, né, com a gente. Então, tá certo? Não fiquem chateadas comigo, por favor. Tá bom, doutor? Muito obrigada. Tá Boa joia. noite. E Boa noite para apareça mais você e para vezes. todos os meninos. Pode Tchau, deixar. Um grande tchau. abraço. Tchau. Boa noite.